Beleza, pessoal? Tudo bem? Vamos lá então para esse 2018? Primeiro fala aí, doutor do ano, e eu faço questão de dedicar esse programa aos produtores rurais, que são o lastro da economia não só aqui da fronteira oeste do nosso Rio Grande do Sul, como também do Brasil inteiro, na minha opinião, né? E que vem sendo tão maltratados aí pelo mercado nacional, internacional, pelo governo. Então, para isso, eu vou falar hoje da lei número 13.606, promulgada no último dia 9 de janeiro agora pelo presidente Temer, e que instituiu o programa de regularização tributária rural, né? Onde os produtores rurais podem renegociar as dívidas do Fundo Rural, beleza? Vamos lá então. Novela que já vem se enrolando há muito tempo, né, como todo mundo já sabe, os produtores já sabem, e vem causando tanta dor de cabeça a eles, e que agora, aparentemente, tomou contornos quase que definitivos. Digo quase porque ainda existe, em tese, a possibilidade, digo em tese e ressalto que é em tese porque na prática acho muito difícil que aconteça, existe a possibilidade de que, por meio do julgamento dos embargos de declaração, último recurso possível dessa ação no STF, for reconhecida a inconstitucionalidade desse tributo, de não só cessar essa receita do governo, ou seja, os produtores não vão mais ter que pagar o rural, como também perdoar ou extinguir a dívida de quem não pagou nos últimos anos, inclusive em razão das ações que ajuizadas ou aguardando essa decisão, e também o governo teria que devolver o que os produtores pagaram nos últimos anos em dobro e corrigido para os produtores. Então isso tudo causaria um rombo gigantesco nas contas do governo. Não tenho dúvida nenhuma de que esse rombo seja ele do tamanho que for, seria muito menor do que o rombo causado pela corrupção. Mas, como nós estamos no Brasil, quem paga a conta é sempre nós, né, gente? Então, o que nós temos de fato é essa lei. E como esse recurso, embora seja uma questão jurídica, e embora seja, na minha opinião, visível a ilegalidade do tributo, o STF venha fazendo toda uma ginástica jurídica para uma aparência de legalidade a ele, está sendo julgado de uma maneira política, de uma maneira financeira, preocupado só com o caixa da União, não com o nosso direito, né? Brasil. Por isso que eu digo que é muito difícil que mude alguma coisa e acho que esse é um contorno quase que definitivo, tá? Mas vamos lá. Outro aspecto importante. Primeira coisa, para tu aderir a esse programa de refinanciamento, tu vai ter que desistir dos recursos administrativos ajuizados eventualmente e, sobretudo, das ações judiciais ajuizadas. Tem uma ação judicial, tu vai ter que desistir da ação, reconhecer que o tributo é legal e renunciar a qualquer direito que tenha dado ensejo à situação. Depois disso, ainda confessar que tu é devedor da União num valor X apurado na hora de aderir à negociação. O que tu tem de vantagem ao aderir a esse programa de financiamento é que vão ser perdoados os juros moratórios, os juros de mora, os juros pelo atraso da conta até hoje. Já é uma pequena vantagem, né? E além disso, assim que retirados esses juros moratórios, vai se chegar a um valor X, por exemplo, 100 mil reais de dívida, tu vai ter que dar uma entrada de no mínimo 2,5% desse valor. E essa entrada pode ser dividida em duas parcelas, ou seja, 1.250, 1.250, e depois disso os outros 97.500 desse exemplo vai dividir em 176 parcelas. Essas parcelas vão ser calculadas da seguinte forma: para os produtores rurais, ela não vai poder ser inferior a R$100 e vai ser no valor correspondente a 0,8% da média mensal da receita bruta da comercialização da produção rural no ano civil anterior à data do pagamento. O que isso quer dizer? Tu vai pagar uma parcela no mês de março do ano que vem, tu vai ver qual foi a tua receita bruta de março de 2018 a março de 2017, dividir por 12 e calcular 0,8% dessa produção, que vai ser o valor da tua parcela. Essa parcela não pode ser inferior a R$100. Se se tratando de adquirente da produção rural ou de cooperativas, essa alíquota vai ser de 0,3% e a parcela não pode ser inferior a R$1.000. Além disso, não há necessidade nenhuma de nenhum tipo de garantia, não precisa da hipoteca, não fiador, nada. Só te dirigir até lá e aderir. Porém, se por algum motivo já existe algum tipo de gravame, de hipoteca, de penhora, seja lá o que for, para garantir em alguma ação judicial, alguma coisa nesse sentido, vai ser mantida até terminar o parcelamento. Se tu já tem uma ação ajuizada e nessa ação tu vem depositando judicialmente os valores estimados das tuas operações a título de fundo rural, ou seja, vendeu lá a tua produção, calculou o fundo rural, depositou numa conta vinculada ao teu processo, esse valor, se existente, vai poder ser usado, vai ser abatido a tua dívida, vai ser imediatamente passado para a União esse valor e abatido do valor da dívida a ser parcelado. Também
Também é previsto nessa nova lei, que se nessa hipótese remota que eu referi antes, de que esses bares de declaração sejam providos e seja declarada inconstitucional a cobrança do Fundo Rural, todas as dívidas vão ser perdoadas, inclusive de quem aderiu ao programa. Não está bem claro como isso seria feito, mas existe a previsão. Não diz ali se vai ser devolvido o dinheiro que pagou, não diz nada, mas diz que vão ser perdoados, tá? A partir do momento que tu aderiu, pagou a primeira parcela, tu aderiu ao programa, está formalizada a tua adesão. Uma vez formalizada a tua adesão, vai ser importante que tu pague mensalmente e pontualmente as parcelas. Se por acaso tu atrasar 3 parcelas subsequentes ou intercaladas, e aí a importância de um bom organizador, do bom contador, né? Tu atrasou 3 parcelas, está excluído do programa. Se for excluído, vai ser imediatamente executado no valor original, corrigido até a data do inadimplemento, né? Perde todas as vantagens, volta ao seu valor inicial. Obviamente que se abate os valores que tu já pagou, parcelamento, se tu pagou 3, 4, 10 parcelas vão ser abatidas, mas tu vai ser executado no valor do montante integral. Também tu não vai poder mais aderir a nenhum tipo de parcelamento a esse título. Outro ponto importante trazido pela nova lei foi a redução da alíquota. Isso foi também uma pequena vitória da classe. A alíquota do Fundo Rural, que antes era de 2%, foi reduzida para 1,2%, além da taxa do RAT, né, do acidente de trabalho, e dos 2% do Senar. Ok, pessoal? Então, é mais ou menos isso aí, eu acho que é de importante, sim, para a adesão. Repito, pode só ir até já a Receita Federal. É uma avaliação que tu vai fazer junto com o teu advogado, junto com o teu contador, ver se é negócio para ti, e se tu prefere esperar o final do recurso. Na minha opinião, e respeito todas as opiniões dos colegas, né, respeito muito, agora, na minha opinião, acho muito difícil que alguma coisa mude, né? Mas em se tratando de Brasil, nada é impossível. Em se tratando de justiça brasileira, muito mais coisas são possíveis, né? Então, uma avaliação de cada um tem que fazer, tem que sentar, pensar bem e ver se convém ou não aderir ao programa, tá bom? Entendo isso como dentro do contexto todo dessa situação, dentro dessa novela toda, é uma situação ligeiramente favorável ainda ao produtor, e ao invés de ser executado no seu patrimônio, eventualmente se tiver, por um valor montante com juros de fora, 1% ao mês, uma dívida que hoje está grande, vai ter a possibilidade de parcelar essa dívida e de ficar quites. A partir do momento que tu pagou a primeira parcela, tu está quites com a Receita, pelo menos a esse respeito, né? Se for só essa tua dívida, já vai ter uma negativa, uma positiva com efeito negativo, né? Ou seja, tu vai dizer que tem um débito com a Receita, mas está parcelado, tem dia, tá bom? Espero ter sido esclarecido alguma coisa. Se não, estamos sempre à disposição, participa aí nos comentários. Se ficou alguma dúvida, entre em contato conosco aí pelo Facebook, pelo YouTube, como quiser, e compartilha o vídeo, subscreve o canal, segue a página, e é isso aí, gente, tá bom? Até mais, um abraço!